Oi, gente, esse vídeo é para a gente refletir um pouquinho sobre essa guerra dos sexos que está rolando muito, uma grande polarização entre o sexo feminino e o sexo masculino. E se você costuma estar no meio disso, se você costuma pensar mal, né? Se nesse momento está pensando mal sobre homem, está pensando mal sobre mulher, fala mal. Esse vídeo não é para te julgar, não, mas é para te fazer refletir um pouco sobre isso, tá? Então, calma, vamos lá. A gente vê muita mulher falando mal de homem, que homem não presta, homem trai. A gente vê aqueles termos, né? Vê muito homem falando mal de mulher, que é interesseira, que eu não vou falar aqui o nome. E é uma generalização, né? A partir de um sexo. A pessoa ela tá com ranço do outro sexo, do sexo oposto. E aí por que que isso se dá, né? Por causa de algum trauma. Muitas vezes é por causa de algum trauma. Alguma experiência você viveu com o sexo oposto que não foi legal. Ou mesmo pode vir da sua infância, da sua família, a sua relação com seu pai, com a sua mãe, a relação entre os seus pais. E aí, devido a essa experiência, ou devido a essa crença familiar também, isso se cristalizou dentro de você. E talvez de fato você acredite que o sexo oposto não presta para nada, né? E aí vai ficando uma coisa, uma ideia que você vai alimentando o tempo todo, você alimenta com seus pensamentos, com a sua fala. Gente, eu acho isso tão nocivo. Isso vira realmente uma guerra, né? E aqui é um ponto muito importante, é que isso te afasta do sexo oposto. A pessoa que fala mal, a pessoa que julga o sexo oposto, ela se afasta dele. Na verdade, tudo que a gente julga, a gente cria uma barreira, afastando a gente daquilo ali. Cria um afastamento, o julgamento. Porque você não quer se aproximar do que você julga, do que você acha ruim, do que você acha que não presta, certo? Aí você vai se fechando para os relacionamentos. Você vai impedindo que um relacionamento aconteça na sua vida. Aí você fala: "Ah, não quero mesmo". E muitas vezes essa fala de "eu não quero, eu não preciso de homem nenhum, eu não preciso de mulher nenhuma", é uma fala, pode ser rancorosa. É uma fala isso, de mágoa, de trauma, mas será mesmo que você não quer? E olha, eu entendo a gente muitas vezes se fechar para o relacionamento. Eu também já fiz isso, fiquei anos sem me relacionar. Tem algumas experiências que te trazem um ranço de relação, né? Mas chega um momento que você precisa decidir se você vai realmente se fechar ou se você vai se abrir e dar uma chance para a vida, né? Porque, vamos parar para pensar, não existe assim, essa generalização, ela é distorcida. Por quê? Existem pessoas inconscientes, existem pessoas que estão na sombra, que a gente pode chamar de ruins, né? Porque no fundo ninguém é bom ou ruim, eu não acredito nisso. Eu acredito que todo mundo é luz em essência, é Deus, é a extensão de Deus. Mas existe gente que está na sombra, ainda não despertou para sua própria luz, ainda não está vivendo, sendo essa extensão de Deus na prática. Pessoas, tá? Existem idosos assim, mulheres, existem homens, gente de todo tipo. Não existe um nicho que se enquadra nisso. Nem a cor de pele de uma pessoa, nem o sexo, nem a preferência sexual, nem o gênero, nada. Se a gente parar para pensar, a gente entende que isso que é verdade. Então, muitas vezes, você fica com o ranço dos homens, o ranço das mulheres, você fica julgando todos os homens e todas as mulheres. Aí você acaba sendo injusto, porque você está julgando por um sexo e que não necessariamente aquela pessoa ali é boa, ruim, é isso tudo que você está falando. Nisso a gente vai ser muito injusto. É a mesma coisa que eu falar que os brancos são horríveis ou os pretos. Isso para mim é injusto. Então, observe as suas crenças. Quais são as crenças que estão aí dentro de você, sabe? Por que que você acredita nisso? Baseado em quê? Será que isso é verdade? Realmente a verdade do mundo é essa? Ou é uma verdade que você foi acreditando e aí você vai atraindo, isso vai realmente se tornando a sua realidade? Porque é o que você acredita, e o que você acredita
É, porque essa é a sua força, esse é o seu poder. A gente está entrando aqui em ciência, não é místico isso, é ciência. Porque a ciência já afirma que tudo vibra. E nas leis, né? A física quântica. Então, pensa sobre isso, pensa realmente o que você quer. Se você não quer se relacionar, mesmo que você não queira se relacionar, mas seja verdadeiro com você, seja honesto consigo mesmo, sabe? A gente tem que ser verdadeiro com a gente, gente. Quero me relacionar, não quero me relacionar. Mesmo assim, cuidado com ficar falando, gente, sobre o sexo oposto, ficar falando mal. Você não conhece todas as pessoas do mundo, como é que você pode julgar que todo mundo, todo homem é isso? Entende? Isso só atrapalha a humanidade, isso só te atrapalha. É muito ruim você ficar vibrando nisso também, falando mal das pessoas, sabe, com esse rancor. Observa também como é que você está lidando com as energias feminina e masculina que existem dentro de você, porque todos nós temos as duas energias, né? A energia Yang, que é uma energia mais da ação, mais ativa, mais para fora, mais superficial, mais racional, e a energia Yin, energia mais passiva, mais profunda, mais acolhedora, mais paciente. E nisso tem nuances nisso, né? Existe o lado bom da energia feminina e existe o lado ruim, assim como existe o lado bom da energia masculina e o lado ruim. Eu não estou falando de homem e mulher, eu estou falando que nós temos as duas energias dentro de nós e nessas duas energias existe o lado ruim de cada uma. Por exemplo, eu sempre tive que trabalhar muito a minha impaciência e minha agressividade. Isso é uma energia masculina, mas no lado negativo. É um lado negativo da energia. Eu me vejo há muitos anos com muita energia masculina, talvez mais. E nos últimos anos eu comecei a estudar muito sobre isso, inclusive para me relacionar bem com o meu namorado. Porque sem estudar sobre energia feminina e masculina e sem desenvolver minha energia feminina, eu não teria sido capaz de ter um relacionamento hoje. Como eu estava antes, por isso que eu terminei. A gente terminou, e a gente voltou. E ele também, ele estudou, se desenvolveu, entendeu que na relação ter uma masculinidade mais ativa do que o lado feminino, não é que você vai excluir a sua energia feminina ou masculina, independentemente do sexo. Mas eu acredito que eu deva usar na relação a minha energia feminina e deixar a masculina para outras coisas. Mas isso é papo para outro vídeo. Só para dar uma coisa aqui, que eu quero trazer muito mais conteúdo sobre isso, que eu tenho vivido, que eu tenho lido, vivido, praticado, visto na prática, e acho que isso é um tema muito importante. Mais uma vez, o meu relacionamento, para ele existir, ele dependeu disso. Então, assim, vamos respeitar as diferenças também, né? Apesar de todos nós termos as duas energias, eu acredito que a maioria dos homens estão mais ligados com a masculina. Não é uma regra também. Mas o que eu quero dizer com isso? Os homens, eles são biologicamente diferentes. A gente não é igual. Tentar também se igualar, eu acho também que não faz sentido. Não estou falando que você não pode ter direitos iguais, mas eu estou falando que somos diferentes. Biologicamente, a nível de hormônios, a gente é diferente. Então, eu acho legal também entender como que o homem funciona mais, entender essa masculinidade, entender a feminilidade, entender mais as mulheres, sabe? É importante também para respeitar o masculino e o feminino que existe no mundo, que existe em você e fora de você. Então repense aí suas crenças, o que você vem emanando, o que você quer, né? Se você quer se relacionar, pense bem sobre isso. Tem até um outro vídeo aqui que eu vou colocar no card que está linkado com isso, porque assim, eu acho, gente, que por mais que tenha trauma, tenha experiências ruins, vale a pena continuar acreditando, sabe? Quando a gente vai se transformando, a gente transforma as nossas crenças, a gente começa a atrair coisas diferentes também. Porque muitas vezes o que a gente viveu tem coisa nossa ali também envolvida. A gente sempre tem responsabilidade naquilo que a gente está vivendo. É importante olhar para isso como uma libertação também.
Eu não acredito no acaso, a vida não é assim, o universo não é baseado em acaso, as coisas não acontecem por sorte, por: "Ah, eu tive azar", não. Por isso que é importante olhar para dentro e entender o que você está vibrando, no sentido de pensamentos, sentimentos, por que que você atraiu determinada experiência, e aí mais do que isso, né, o que que ela te ensinou, porque aí nada é em vão. O que que você aprendeu com aquilo ali, sabe? E aí você para de ter ranço, eu tive um relacionamento que, por um tempo, eu não entendia por que que eu atraí tal pessoa, por que aquela pessoa fez aquilo. Depois eu falei: "Gente, mas isso aí, eu aprendi isso, isso e isso. Me mostrou isso, isso, aquilo, me revelou isso aqui", sabe. Então é muito legal você parar e fazer essa análise e decidir se você quer se relacionar, se você não quer, porque se você quer, você precisa se abrir para isso, né. E aí vão ter mais vídeos aqui sobre isso. Por hora, se você tem interesse nesse tema, assista esse outro vídeo que eu vou deixar aqui no card. Se você gostou desse vídeo, se te ajudou, curta para eu saber, né, para eu ter esse parâmetro. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva pra gente falar mais sobre isso. Fique com Deus.